Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui conosco, aqui comigo, né? Para viver esse momento. Gisele está aqui também, nós aqui vivendo esse momento da misericórdia do Senhor. Nós estamos começando essa jornada, vivenciando a misericórdia. Algumas pessoas fizeram um caminho espiritual, caminho de direção espiritual. Eu as conduzi e elas gravaram algumas coisas para que você também pudesse saber que existem frutos maravilhosos depois desta caminhada, depois deste acompanhamento que foi feito. Eu queria que você escutasse eles, como uma maneira de testemunho, antes da gente começar a nossa noite. Vamos lá? Gisele, passa para nós, por favor. A misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Conhecer a Madre, para mim, teve importância significativa na minha vida espiritual e da minha vida da minha família também. Eu, antes, conhecia Jesus, já entendi um pouco, gostava de estudar muito, mas quando eu conheci a Madre Rosa da Cruz, ela veio e colocou bastante direção, centrou a minha vida, colocou entendimento nas minhas emoções e fez eu entender real sentido do que é ser agradável a mim e ser agradável a Deus. E nisso me colocou um rumo reto, no sentido de oração, o que é oração, como eu devo fazê-la e como eu devo me aprofundar mais. Isso realmente me deu segurança, profundidade, para hoje eu ter dado esses passos na vida espiritual. Agradeço muito ela por ter alinhado a minha vida e a da minha família. Muito obrigado, Madre. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Eu sou Viviane. Eu conhecia um Deus que estava longe de mim, e a cada passo que eu fui dando nas orientações com a Madre, ela foi me apresentando esse Deus tão misericordioso que está perto de mim, não longe, que vive e mora dentro de mim, e que se preocupa e que me ama. Sendo que a cada dia mais o Senhor vem usando pela boca da Madre e me orientando para que eu tenha cada dia mais confiança nele, porque o amanhã pertence ao Senhor. E assim, diante das mãos e das palavras da Madre Rosa da Cruz, eu vou seguindo na confiança e tentar cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Confiança, oração, perseverança. E acreditar que o amor de Jesus é misericordioso. Deus seja louvado. E a misericórdia de Deus me alcança todos os dias na minha casa, me ensinando todos os dias, né? Então a Madre Rosa da Cruz, ela me ajudou e me ajuda muito nesse processo, né? Porque foi quando eu tive que parar e me permitir, né, que Deus adentrasse dentro de mim, fazendo com que eu olhasse para mim mesmo e movesse, né, movesse dentro de mim aquilo que precisava ser movido, arrancasse dentro de mim aquilo que precisava ser arrancado, né, e fazendo com que eu tivesse uma profunda intimidade com o Senhor, né, uma intimidade profunda, tivesse uma cura interior, né, que me levasse e que me levou a compreender o amor de Deus por mim, e fazendo com que eu compreendesse a amar também. Amar e ser amor, compreendendo sempre a dificuldade, compreendendo a dor do outro, compreendendo o tempo do outro. Isso é a misericórdia de Deus, né? Porque jamais eu iria compreender isso sozinha, pelas minhas forças, pela minha vontade, pelas minhas capacidades. Então, a Thalita velha, ela não se permitia nada disso. E hoje eu louvo e agradeço porque eu sou alcançada por Deus, pela misericórdia de Deus, né, que é infinita para com a minha família, para comigo. É isso, meus irmãos. Quando nós somos acompanhados, quando nós vivemos essa experiência de amor, sendo dirigidos, obedecendo, ouvindo aquilo que Deus tem para nós, sempre vamos colher frutos para a nossa salvação e santificação. Então vamos lá, vamos começar esta noite meditando e vendo o que Deus preparou para nós. Não existe nada mais importante do que nós cultivarmos a nossa vida espiritual. Os santos sempre nos repetem isso. Santa Faustina, no seu diário, nos fala muito, Santo Inácio, Santo Afonso de Ligório, eles destacam muito essa realidade de a nossa alma é eterna e nós precisamos zelar pela nossa alma. Tudo que é carnal perece e passa.
Assim, quando nós dedicamos o nosso tempo para a nossa vida espiritual, nós estamos dando valor àquilo que realmente tem valor e àquilo que não passa. E que bom que você está aqui. Que bom que você está comigo. Eu convido você a se organizar nos seus horários para que nós possamos caminhar esses 3 dias juntos, rezando, clamando a misericórdia de Deus. Eu, nesse momento, quero pedir que você só dê uma confirmada, ver se você está com o áudio bom, se você está nos vendo, se está tudo certo. Confirma aí, por favor. Se tiver algum probleminha, já nos avise para que nós possamos ajustar, tá bom? Queremos deixar o mais agradável possível para você. Queridos, e hoje nós vamos nos conhecer. Nós vamos criar este laço, vamos criar este vínculo entre nós para que a caminhada possa ser realmente de irmãos se ajudando. Irmãos que se apoiam na caminhada espiritual. Já convido também a você que talvez conheça o Instituto, já saiba da nossa caminhada e quer que mais pessoas conheçam e saibam desta jornada Vivenciando a Misericórdia, por favor, envie o link, faça divulgação, vá convidando essas pessoas para que elas também sejam agraciadas por esse momento. Eu quero me apresentar a você, falar um pouquinho da minha história, da minha caminhada, para que você saiba de onde eu vim. Eu não nasci religiosa, eu não nasci já no Instituto. Uma caminhada compôs o que hoje eu consigo definir, né, como a estrutura de vida que Deus me estabeleceu para mim. Eu sou Madre Rosa da Cruz. Nosso instituto se chama Instituto das Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia. Nós temos apenas 20 anos de fundação. Nossa história está começando, mas já com muitas graças, muitas maravilhas conquistadas do coração de Jesus. Bem, eu nasci em Curitiba, no Paraná, e a minha família sempre foi muito católica. Meu pai é escultor, Conrado Moser, ele faz obras em vários lugares. Uma das grandes obras que ele fez foi em Maringá, o crucifixo que está lá na Catedral de Maringá, mas várias outras obras em madeira, enfim, em concreto, e sempre convivi com isso desde pequena, né? Com a oficina do meu pai, os entalhes que ele fazia, né? Crescemos em Curitiba, mas quando criança fui para Três Itilhas, que é aqui no oeste de Santa Catarina. E a minha família tem uma tradição, né? Ou seja, minha família é austríaca, minha mãe, ela é nascida na Áustria, o meu pai é filho de austríacos. Três Itilhas é uma cidade colonizada por austríacos, uma cidade linda, um lugar muito gostoso onde muitas pessoas vão visitar. Então meu pai juntou os valores que ele conseguia com a escultura para construir um lugar onde os seus filhos pudessem crescer e se estabelecer. E ele fez um hotel em Três Itilhas, bonito, grande, um espaço maravilhoso onde as pessoas podem ir. E ali cresci, convivendo com pessoas de todos os lugares do mundo. E muito bacana, porque nossa casa sempre era junto com as outras pessoas. Então, o hotel e a casa eram no mesmo lugar. Convivi com muitas pessoas. E aprendi desde pequena a ser simpática, a ser amável. É interessante, porque ali eu fui também crescendo como ser humano. E é claro, os meus pais eles criaram muita expectativa, e eu vou ser bem sincera, eu não tinha muita clareza do que eu queria, dos projetos, dos sonhos, não tinha nada. Adolescente, jovem, eu não tinha nada estabelecido na minha mente com relação a desejos. Mas tudo modelava à minha volta quem eu seria. Porque eu realmente queria retribuir os meus pais por tanto carinho, por tanto amor, por tudo que eles haviam feito por mim. Então, eu vi ali no hotel uma maneira de seguir o futuro e também sonhar os sonhos que eles tinham para mim. Comecei e concluí a faculdade de turismo e administração hoteleira, então apta para trabalhar no hotel. Percebem que tudo bem redondinho, né? Então, muito tranquilo, muito fluido, mas Jesus olhou para isso e achou que estava muito tranquilo. Achou que as coisas estavam muito certinhas e ele colocou as suas santíssimas mãos na minha história. E aí ele tocou e ele mudou bastante coisa. Chegou um momento em que, antes mesmo de eu encontrar com Jesus, eu vivi uma experiência muito forte e que me
me desestabilizou de alguma maneira. Também isso eu sei que é a mão do Senhor em mim. Porque a sensação que eu tinha é como se ele tivesse roubado um pedaço. Eu não conhecia. Obviamente íamos à missa, mas era algo assim bem superficial, algo que não me completava. Mas um período eu sentia um vazio interior. Eu não sei dizer se era um período de depressão ou não, mas eu vivi um tempo em que a minha alma ficou tão confusa. Eu via a minha história passando, é como se eu fosse sendo empurrada, como se fosse uma multidão de pessoas vindo e me empurrando para um lugar e eu não tendo a liberdade, não conseguindo olhar para o horizonte e desejar aquilo para onde eu estava sendo empurrada. E eu me via perdida, sufocada, angustiada, querendo qualquer outra coisa que não aquilo. E tinha dias que eu chorava e eu nem sabia explicar, querida. Lembro muito bem de uma cena, né, quando eu no quarto, sozinha, eu chorava muito e, claro, tinha as atividades para fazer, mas a minha mãe viu que eu estava ali, ela tentou me ajudar, mas eu não, e ela me perguntava, o que você tem? O que você tem? E eu, sinceramente, eu dizia, mãe, eu não sei, eu não sei. E esse eu não sei era a maneira como eu conseguia expressar um vazio na minha alma. Percebem? Gente, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho na época, né, se for pensar no passado, uma estrutura de casa, uma estrutura de irmãos. Os meus irmãos são incríveis. Eu tenho uma estrutura financeira, tinha, né? Ou seja, tudo certinho, não me faltava nada. Qualquer um que olhasse para mim diria que eu estou numa vida perfeita. Mas aqui dentro de mim, na época, eu via que faltava algo e como se faltasse o fundamental. Só que eu não sabia dar nome. Eu não conseguia dizer o que era. Eu não sei se você já passou por isso. Se você já passou, diga que, até mesmo para eu perceber que não estou sozinha, né? Saber que as histórias, elas muitas vezes se confundem, né? Aquilo que eu vivi, talvez você também já tenha experimentado. Coloca aqui, escreva se você já viveu realidades parecidas com essa, até para que nós consigamos, né, nos entender e perceber que realmente a nossa alma humana, ela é algo complexo demais. Nós não somos seres simples, nós somos seres complexos que têm necessidades que transcendem a matéria, que transcendem o visual, que transcendem aquilo que nós conseguimos tocar, contemplar, perceber. E aí, uma graça extraordinária aconteceu de uma maneira assim tão inusitada, que foi o momento em que minha tia, de muita oração, uma mulher muito de Deus, veio ao meu encontro e convidou para que eu fosse com ela para a Canção Nova. Claro que a intenção que ela tinha era que eu cuidasse da minha prima, mas enfim, Deus tem os seus outros planos. E então, eu fui para esse lugar abençoado. Canção Nova foi para mim como que um berço para que eu pudesse me encontrar como pessoa. É interessante porque eu nunca tinha vivenciado nada. Nunca tinha rezado. Missa, tudo bem. A oração do terço, raramente, mas existia. Então, alguns movimentos, sim, de oração haviam. Mas não era uma oração fervorosa, intensa, não era aquela realidade, assim, né, mais viva. E na Canção Nova, eu me permiti, e foi muito interessante, porque Deus me deu a graça de apenas me deixar conduzir. E isso é muito importante, queria deixar bem claro para você, até como um testemunho, para que você possa entender quanto isso é importante. Na vida espiritual, nós temos que aprender a nos deixar ser conduzidos. Não somos nós que definimos, que ordenamos a nossa caminhada, não. A igreja conduz. É o mistério que conduz pela santa obediência. E aí, tudo que me diziam, eu fazia. Levantar os braços, eu levantava. Fechar os olhos, eu fechava. Pediam para que eu rezasse em louvor, eu rezava. Daquele jeito assim, meio babuceando, assim, meio desajeitada na oração, mas eu fazia. E eu realmente me esqueci de quem estava à minha volta e deixei. Então, nos momentos de oração, eu me entreguei. E isso fez toda a diferença para mim. A minha tia falava, né? Nossa, tantas pessoas vão até Deus pela dor. Algumas pessoas sofrem muito, perdem coisas e vão a Deus porque estão sofrendo. Mas o seu caso, disse ela, né, é diferente.
Porque para você, você foi para Deus pelo amor. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu percebo isso na minha história. Eu passei sendo conduzida, Jesus como que roubou um pedaço do meu coração e depois ele me levou para um lugar onde eu poderia encontrar isso que me faltava. E eu aceitei, porque eu realmente precisava. Eu precisava entender quem eu era, eu precisava ser preenchida, e ali nos primeiros momentos eu já senti essa grande graça. E ali eu me encontrei com Jesus. A vocação ela foi vindo depois, como que algo muito natural, muito fluido, algo como que Jesus me deu tudo. Então eu sentia que eu também deveria dar tudo para o Senhor. Deveria entregar minha história e minha vida, mas isso foi uma história que foi construída aos poucos. O que eu quero deixar aqui no teu coração é essa intensidade que Deus deseja ter conosco, esse relacionamento. Ele deseja uma intimidade com o teu coração. Ele deseja seduzir o teu coração. Ele deseja tê-lo por inteiro e às vezes ele faz justamente isso. Ele tira de nós algumas coisas para que nós o busquemos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha necessidade de estar com o Senhor. Tanto que quando eu voltei para a casa dos meus pais, a primeira maravilha que aconteceu, pode parecer muito tolo, muito pequeno, mas a primeira maravilha que aconteceu foi quando na Santa Missa eu escutava a oração eucarística e aquelas palavras que antes para mim eram monótonas, eram chatas, eram sem sentido, a missa era difícil, pesada de se ficar. A oração eucarística, ela fazia tanto sentido em mim que aquilo queimava o meu coração. As palavras daquele mesmo Padre Luiz Perdonar, que já está na glória, aquele mesmo sacerdote idoso, falando de uma maneira tão mansa, tão tranquila. As palavras dele faziam sentido para mim. E já não era mais um senhor idoso falando, não. Era o sacerdote enviado por Deus no altar me ensinando, falando as palavras santas. Queridos, quando o Espírito Santo entra em nós, algo muda e quebra uma estrutura, quebra uma rigidez e nos faz enxergar aquilo que é eterno, como São Paulo vivenciou, o tirar as escamas dos olhos. E para nós aquilo que não tinha importância passa a ser o mais sagrado, como estou dizendo para vocês, como no meu testemunho. Passa a ser sagrado, ser belo, e eu vejo a beleza divina à minha volta. De fato, o hotel, turismo, esse tipo de cuidado não era aquilo que Deus tinha para mim. Deus tinha um cuidado mais especial. E é por isso que eu estou aqui. Dentro do nosso instituto, nós temos um desejo muito intenso de ensinar as pessoas a encontrarem-se com o Senhor. Do mesmo jeito que eu fui ensinada e a minha vida mudou, agora nós estamos dando passos e nos movimentando para que nós sejamos para vocês um instrumento de encontro com o coração de Jesus. Esse pegar na mão, esse dizer, vem filho, faça isso. Vem querido, não faça isso. Acerte o seu passo aqui, melhore nisso. Esse movimento materno é o que Deus chama a que nós façamos. Por isso que essa jornada, esses 3 dias, eu quero que seja para você um percurso, um caminho feito junto com o coração de Jesus. Hoje, no primeiro dia, nós vamos falar sobre alguns movimentos errados. Algumas coisas que não se deve fazer. Eu até diria algumas mentalidades que nós acabamos criando que nos tiram da graça. Até mesmo dentro do meu testemunho, eu percebo essas realidades antes da conversão e muitos de vocês, muitas pessoas que nos acompanham, nós fomos percebendo que as perguntas vinham sempre mesmo na mesma direção. Então, esses 3 modos errados de se viver a fé, 3 pelo menos, são muitos que nós poderíamos mencionar, mas esses 3 em especial, eles são aqueles que nós percebemos que são os mais comuns dentre os cristãos. E o primeiro deles que eu gostaria de tecer com vocês, para que nós comecemos a conversar e comecemos a educar nossa mentalidade, é com relação a pensar que uma pequena oração,
Como, por exemplo, ir à missa no domingo é o suficiente, ou até mais. Aquela oração antes de dormir é o suficiente. Quando se pergunta para a pessoa, querido, você reza? Tanto no atendimento, quando converso com as pessoas, muitas delas vêm com queixas, né? Vêm desabafando, vêm falando as suas histórias. E aí eu pergunto para elas algumas perguntas básicas para eu conhecer a vida espiritual. E uma delas que precisa existir é: você reza? Como você reza? Quando você reza? Quando eu pergunto você reza, algumas pessoas elas dizem justamente isso. Eu rezo. O que você reza? Quando você reza? Eu rezo uma Ave Maria quando eu acordo. Ou eu rezo toda quarta-feira, eu vou na missa de cura e libertação. Você reza? Sim. Eu costumo me abençoar antes de dormir. É oração? Isso é ruim? Claro que não. Mas aqui nós precisamos mudar um pouquinho a nossa mentalidade para que entendamos que nós estamos numa vida em combate espiritual. Durante o nosso tempo aqui nesta terra, nós estamos em combate espiritual. Ou seja, nós temos diante de nós a opção de buscarmos a Deus ou buscarmos as coisas deste mundo. O nosso humano tem a inclinação para buscar as coisas deste mundo. O que é, madres? O que são as coisas deste mundo? São as coisas que passam, que perecem. Que em si nem sempre são ruins por si só, mas são coisas que nos achegam, que nos acomodam. Como, por exemplo, se nós formos pensar, a alimentação é algo deste mundo. Porque no mundo eterno nós não vamos precisar nos alimentar, mas a nossa carne precisa. Porém, quando nós temos um amor demasiado pela comida, nós então chamamos isso de gula. Ou seja, é um pecado, é um amor desordenado por algo. E isso é do mundo, porque isso tira a paz da minha alma, tira a integridade da minha alma, cria o embotamento mental e dificulta a minha vida de oração. Só um exemplo para você. Aí nós percebemos que diante do mundo e diante das coisas de Deus, sempre tem uma escolha. Mas às vezes nós não conseguimos perceber com clareza onde é que está isso. Nós vivemos, trabalhamos, acordamos, dormimos, estamos cansados, enfim, e nós paramos de pensar nessas coisas. Muitas pessoas pararam de pensar nisso. Quando tem uma folga, quando tem um momentinho livre, o que eles fazem? Pega o celular e vai vendo o Instagram, ou vai vendo o YouTube, vai vendo alguma coisa para você conseguir distrair a cabeça. Eu preciso relaxar. Ou vai, sai um pouquinho com os amigos. São movimentos que não são ruins em si, mas que podem provocar desordem. Por quê? Isso já fala um grande santo, um poema muito antigo, que dizia que se o exílio for muito agradável, ele se torna o nosso lar. Se aqui as coisas são tão confortáveis e gostosas, por que eu vou querer outra coisa? E esse é o problema. Parece que eu falo só de coisas tranquilas e boas, né? Mas a questão é, esse é o problema. Aqui não é a nossa casa. Nós não estamos na nossa casa. Nós estamos caminhando para chegar à morada que Deus preparou para nós. E se aqui as coisas são gostosas, você não tem desafios, você não precisa buscar nada a mais, você se acostuma com o que é pequeno, com o que é cômodo. Mais ou menos, se eu for pegar o meu testemunho, a época em que eu estava com os meus pais. Graças a Deus, o Senhor me tocou, cobrando, digo no sentido de me provocando a buscar algo além. Nós somos seres eternos e tudo aqui passa. Esse primeiro movimento errado é justamente pensar que nós somos, que Deus é um mendigo e que nós, dando um pouquinho, Ele deve se satisfazer com aquilo. Deus que se satisfaça com essa Ave Maria. Eu já estou indo na missa, eu vou na missa tal dia. Mesmo sabendo que a missa de preceito é missa dominical. Mas eu sei que muitas pessoas vão à Santa Missa na quarta-feira e pensam que está tudo certo. Ou vão na missa na sexta-feira e pensam que está tudo certo.
não está. Não é só isso. Mesmo se for somente ir à missa no domingo, que é maravilhoso e é uma graça extraordinária, a vida espiritual não é só isso. Por quê? Nós temos que ter relacionamento com Jesus. Imagina se você, esposo e esposa, conversasse com seu esposo uma vez por semana. Dá certo? Diz aí pra mim, responde pra mim, dá certo esse negócio? Se vocês não conversarem, não criarem vínculo, se vocês não tiverem essa intimidade de querer saber o que o outro está vivendo, criar momentos de qualidade para vocês passarem juntos, se não houver isso, vai dar divórcio, não vai? Pois então, o relacionamento com Deus também é algo a ser cultivado. O relacionamento com Ele é o que nós precisamos trabalhar na nossa alma. Jesus está sempre disposto. Ele é uma pessoa, ele está vivo. Ele merece a nossa atenção. E mais do que isso, a oração é a maneira como nós educamos e direcionamos a nossa alma para aquilo que é glorioso. Estas escamas que São Paulo tinha nos seus olhos. São Paulo vivia a sua fé, vivia na sinagoga, estudando e fazendo coisas grandiosas diante dos seus, um homem muito importante. E Jesus permitiu que ele, em uma expressão metafórica, caísse do cavalo, ou seja, percebesse que tudo aquilo que ele estava vivendo não era grandioso tanto quanto ele pensava. E aí mostrou a vida voltada na vontade divina. Como eu vou saber o que Deus quer para mim se eu não rezo? E ainda, como eu vou ser feliz se eu não faço a vontade de Deus? É impossível ser feliz de verdade sem fazer a vontade de Deus. E isso é um fato. E eu sou testemunha. Se você também é testemunha disso, fale aqui conosco. Se você está vivendo a vontade de Deus ou buscando a vontade de Deus, é justamente para isso que serve a oração. Para que todo o tempo nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Eu falo com Ele e Ele vai falar com o meu coração, com a minha alma. E aí tudo se torna mais leve. Quando Deus entra na minha história, tudo se torna mais pacífico, mais leve. É claro que Ele promete a cruz, Ele nos promete, Ele disse, ou seja, te darei, mas sempre terá tribulação. Existe a tribulação. Jesus nunca nos enganou dizendo que não haveria. Há sim tribulação. Mas com a oração é que nós passaremos pela tribulação em pé, firmes. Não pereceremos por causa da tribulação. Sairemos pessoas melhores da tribulação. Como? Rezando. Eu preciso rezar. E aí vem, você come quantas vezes por semana? Pensa aí. Ai, vamos lá, fazer a conta, café da manhã. Por dia nós temos pelo menos umas 4 refeições, não é? E aí, se eu for fazer as contas, um momento de refeição por semana não vai dar certo. Por que nós temos tanto zelo com a nossa carne? E nós nos alimentamos, nós nos cuidamos, vamos para a academia, nós fazemos uma alimentação regrada, buscamos pelo menos, enfim, toda essa movimentação, mas para nossa alma nós damos o resto. Percebem que não faz sentido? Nós damos o resto para aquilo que é eterno. E nós cuidamos, zelamos e florimos, enchemos de proteção aquilo que vai perecer, que vai passar. Então vamos cuidar da nossa alma. Se você se alimenta 4 vezes ao dia, que é a média, quantos momentos de alimentação espiritual você precisa ter? E saibam que é muito simples. A oração ela é muito simples e eu vou ao longo destes dias falando com vocês. Próximo encontro eu vou tecer um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu só quero que o teu coração firme nisso. Não posso dar migalhas para Deus. Grava isso no teu coração. Eu não posso dar migalhas para Deus. Deus merece que eu queira estar, que eu busque estar com Ele. E também eu preciso, para a minha alma, estar com Ele. Para o bem da minha alma, eu preciso estar com Ele. Deu para pegar? Primeiro ponto, tudo certo? Diz aí, tudo bem? Deu para entender? Para Deus não vamos dar migalhas, ok?
Repita isso aí, essa frase. Quero saber se você decorou isso. Para Deus não posso dar migalhas. Escreve aí para mim. Ótimo. Vamos para o segundo ponto? Aqui nós colocamos essa questão da oração só em crise. Beleza, ok. Sei que vou rezar. Tem que rezar, belezinha. Quando que eu vou rezar? Tem pessoas que, quando a água sobe... então... quando... Eu não vou falar a palavra, mas enfim, quando a água sobe, a pessoa aprende a nadar, não é? Quando você está num momento difícil, você se mobiliza. Nossa, faz novena, sobe escada, sei lá, dos santuários de joelho, faz coisas que são incríveis. Ou seja, eu vejo pessoas de muita oração. Só que sabe aquele momento da oração bem pontual? Reza pra caramba naquele tempo e depois esmorece. Uma das minhas dirigidas, ela, na partilha, isso é muito bacana, ela falou sobre essa caminhada que ela fez, Deus permitiu na vida dela, um câncer. E nesse tempo do câncer dela, foi um tempo em que ela partilha que ela viveu uma vida espiritual tão intensa, tão profunda, a oração contínua, ela conseguia rezar os rosários na madrugada, ela conseguia rezar os louvores, rezar com a palavra, ela viveu uma vida de oração muito intensa nesse período do câncer. Depois que esse período passou, ela percebeu isso, que deu uma caída tão brusca na sua vida de oração e ela não conseguia mais se erguer. A dor, talvez o desespero, mas até mesmo a necessidade de se agarrar em algo, se agarrar em Deus, foi tão intensa que depois que a tempestade passou, parece que não preciso mais me agarrar em nada, tá tudo bem. Como, pegando essa imagem, né, da tempestade, quando, imaginem-se, né, veio essa imagem na cabeça, um barco balançando bastante no meio da tempestade, primeira coisa que se teria de movimento, abraçar. Abraçar um pilar, segurar-me na borda desse barco, alguma coisa eu tenho que me segurar, porque eu tenho que me sentir firme. E se as águas estão tranquilas, não preciso. Mais ou menos esse movimento que acontece conosco. A Santa Faustina, no seu diário, ela fala que nós temos que nos momentos pacíficos, nos preparar para os momentos de tribulação. E eu acho isso tão fantástico, porque nos momentos em que as águas estão calmas, ali é a minha oportunidade de criar fortaleza, revisar o barco, revisar os meus equipamentos, verificar se não tem algum furo ou algum problema, ver o combustível. É nesse momento que eu tenho que cuidar da embarcação para que, no momento em que a chuva vier, a tempestade vier, meu barco esteja garantido, esteja bom, esteja firme, esteja com capacidade de passar pela tribulação. Por isso que não dá para rezar só quando você está em crise. Não dá. E eu separei uma passagem que eu acho bem interessante, que eu queria usar como exemplo. Está na segundo livro de Samuel, capítulo 11. É o momento do adultério de Davi. Eu achei tão interessante, sempre gostei dessa passagem, porque Davi nos ensina muito. No início, no versículo 1, ele diz: no dia seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá, e Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio, e do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito bela. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Enfim, aí a passagem continua. Davi estava em Jerusalém, numa época, e a passagem começa assim, em que os reis também iam para a guerra. Mas Jerusalém, Israel, estava bem, porque já havia dominado várias terras ao redor, então era uma batalha menor.
Davi ficou. Enquanto os seus soldados lutavam por ele, lutavam pelo reino, Davi estava ali, de bobeira. Estava ali, sem um ofício específico. Então ele passeava, descansava, passeava, comia. Ele ficou vulnerável. É muito clara essa passagem. Ele ficou vulnerável porque ele não estava em vigia, ele não estava no combate. Se a gente for traduzir tudo isso na dinâmica espiritual, nós percebemos, ele relaxou a sua alma, ele relaxou o seu coração. Ele não estava na batalha, não estava lutando. Quando alguém relaxa, a carne vai aflorar. Quando a nossa alma não está atenta, a carne reina. E por isso, ele não resistiu à tentação do olhar uma mulher e deixou-se movimentar pelos seus desejos, a ponto de chamar, e depois você pode até pegar a passagem de 2 Samuel 11, versículos 1 e seguintes, para ver o que acontece nessa história. Quando nós rezamos só em momentos de crise, em momentos difíceis, nós estamos lutando somente no momento da tribulação e não estamos nos preparando. Se nós entendêssemos, queridos, o que está acontecendo agora, neste momento ao nosso redor, se nós percebêssemos o combate espiritual, a fúria diabólica, se nós percebêssemos a guerra que os nossos anjos da guarda estão travando agora contra as forças do inimigo, nós estaríamos muito mais atentos e talvez com certeza com o joelho no chão, terço na mão, suplicando a misericórdia. Mas nós não temos essa capacidade de ver aquilo que é sobrenatural e é por isso mesmo, porque não vemos, precisamos da fé para crer. Mas é real, nosso combate espiritual ele é real e é o tempo todo. E você é testemunha disso, eu tenho certeza. Se você olhar para a tua história, você vai perceber aquele momento em que você caiu em pecado, fez besteira, falou besteira, se deixou movimentar pelas seduções desse mundo. Foi um momento em que você não estava firme na oração. Isso é muito interessante, porque rezar sem cessar, que é a passagem que está em Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, em todos os momentos. E como é que eu faço isso, misericórdia? Madre, como é que eu rezo o tempo inteiro? Quando nós oferecemos todas as coisas por amor a Deus. É possível rezar o tempo todo? Claro que é. Tem alguns momentos, é claro, que você vai precisar parar para rezar. Mas os outros momentos você pode fazer orações de louvor, pode ofertar. Por exemplo, vai trabalhar? O carro pode ser um lugar excelente para a sua oração. O local do seu trabalho, o lugar onde você trabalha, você pode consagrá-lo antes de começar. Se tem uma atividade que exige muito o seu intelecto, junte as suas mãos e por um segundo, por um momento, diga: Senhor Jesus, eu peço a tua bênção por esse momento, por esse trabalho que eu vou fazer, que o Senhor esteja comigo em todas as coisas e eu tudo faça para a honra e glória do teu santo nome. E aí você vai trabalhar. Tem que parar para rezar o terço? Tem. Então organize o seu dia. Mas percebam que aqui nós temos um movimento. Quanto mais eu vivo a oração, mais aquilo vai se solidificando em mim. Então, segundo erro, segunda mentalidade que não deve ser enraizada em nós, que nós temos que mudar, não rezar apenas nas crises. Rezar somente quando as coisas estão difíceis. Eu preciso criar intimidade com o meu Deus. Ok? Terceiro erro. Quando rezo, talvez você seja. Primeiro ponto, nós vimos aquela pessoa que reza bem esporadicamente e acha que está tudo certo. Segundo erro, quando nós rezamos sim, muito bem, com muita intensidade, mas só num determinado tempo, só em determinadas ocasiões. O terceiro erro agora é aquela pessoa que talvez reze. Vá à Santa Missa, tenha uma vida de oração, mas acabou entrando numa vivência tão automática da vida oracional que a oração ela perdeu a intimidade, perdeu o fervor.
Então parecem só palavras amontoadas que são expressas. No Evangelho de São Mateus, também uma passagem que separei, é interessante como o Senhor fala, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 5 e seguintes. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que te vê no lugar oculto, te recompensará. Rezar como? Aquela oração que nós fazemos, que é intimidade. Aquele momento em que nós olhamos para Deus. O pessoal travou aqui um pouquinho, perdão, mas já estamos de volta, tá? Nós estávamos falando sobre essa passagem de São Mateus. E o Senhor nessa passagem ele diz para nós que quando orares nós temos que entrar no quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em segredo. Significa que aquela fala exposta, aquela fala que multiplica palavras, como depois vai dizer também no versículo 7, não multipliqueis as palavras, é uma forma externalizada de oração. É como se eu rezasse para que as pessoas vissem como eu rezo bem, para uma espécie de status, para ser bem visto. Então, uma oração externa, às vezes até soberba. Quando eu rezo, quando qualquer oração, a vida interior deve ser despertada. E aqui tem uma diferença. A minha oração é para Deus. Entrar no quarto, na Sagrada Escritura, não significa somente um quarto físico, porque eu posso rezar em qualquer lugar, mas significa entrar nesta cela interior. Santa Teresa d'Ávila, ela fala muito, ela ensina, Santa Faustina também, sobre criar uma cela interior. Cela, né, para nós religiosos é uma linguagem muito comum, mas ela significa esse quarto, ou seja, nós irmãs chamamos a nosso quarto de cela. Por quê? É esse lugar reservado, íntimo, é esse calabouço, onde nós nos encontramos com o nosso Deus. Ali nós ficamos encerradas, nesse sentido. Falar de cela interior, nós estamos falando sobre esse cômodo, esse quarto interior, que nós temos que criar. A oração, quando ela é feita, ela precisa ter movimentos interiores, que eu vou falar para vocês depois, ok? Nós vamos ensinar a estudar tudo isso no próximo encontro. Como seria a maneira correta de se vivenciar? Primeiro, quero que você tome consciência de que, obviamente, queridos, é importante rezar, mas como se reza também é fundamental. Quando nós pensamos nas atividades mais simples, seja fazer um prato de comida, às vezes a pessoa, não, tudo bem, vou fazer aquele prato, mas se ela não tem a consciência do processo, da importância dos elementos, por exemplo, vou fazer arroz, como é que você faz arroz? Como é que eu faço tal alimento? Né? Deixa eu contar uma, né? Aqui no convento, numa ocasião, as meninas procurando temperos, não achavam temperos, tinha um potinho de louro. A querida picou o louro e colocou na comida. Tem tempero na comida. Entenderam? Como se faz? Aquilo serve para quê? É piada até hoje, viu? Até hoje. E colocou no meio do arroz, não sei se era arroz ou se era legume. Mas enfim, o que eu preciso usar para que aquilo aconteça? O louro não é para comidas assim. Tudo bem colocar uma folha de louro no feijão para cozinhar, depois eu retiro. Mas não encaixa. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida de oração assim, desencaixada. E aí você reza, mas não tem frutos. Não desenvolve nada dentro de você. Você vai para a missa, você vai para uma experiência de oração, você vai rezar o terço e você percebe que realmente parecem palavras jogadas ao vento. Esse livro de Tanqueray, que fala sobre a cética e mística, num dos pontos ele fala sobre a necessidade, a indispensabilidade de estar unida às nossas práticas oracionais à atenção. E aí ele pontua que nós podemos ter distrações voluntárias e distrações involuntárias.
As distrações involuntárias são aqueles pensamentos que você não planeja, obviamente, mas você está ali rezando as Ave-Marias e o seu pensamento vai lá no seu trabalho. Meu Deus, tem que entregar aquele documento, tem que fazer aquela atividade, e o pensamento vai. Ou você, com coisas bem aleatórias, às vezes do nada, teu pensamento foge. A tua boca pronuncia as palavras, os teus dedos estão ali no terço, mas a tua mente está em outro lugar. Pior que as distrações involuntárias são as distrações voluntárias. Quando eu realmente estou no momento de oração, mas eu não estou querendo mergulhar naquela oração. Quem reza, talvez já tenha passado por ocasiões assim, em que sente verdadeiramente que é uma obrigação. Tem momentos em que nós temos que lutar com isso. Eu falo isso como religiosa. Nossa rotina, nossa vivência, nós temos toda uma estrutura. Tem dias em que nós não queremos rezar. Isso é normal, viu? Faz parte da nossa realidade humana. Tem dias que eu não quero ir para a capela. E às vezes, se eu não educo, eu falo para as irmãs aqui em casa, não existe esse negócio de querer ou não querer. A minha vontade nunca deve prevalecer. Se eu preciso ir rezar, eu vou rezar. Sem dar tanta importância para aquilo que eu quero ou não. Mas enfim, tem dias que nós vamos para a capela sem a verdadeira disposição. E aí eu estou ali, diante do Santíssimo, por exemplo, mas desgostosa, desanimada, chateada, irritada, porque eu não queria estar ali. Essas distrações que são voluntárias, ou seja, o não querer estar ali, e eu uso meus pensamentos, as fantasias, enfim, para estar em outro lugar. Isso, obviamente, constitui um estado de pecado, porque eu nem mesmo estou querendo me esforçar para me encontrar com meu Deus. É como quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa está com os olhos baixos assim, ó. Sim, é verdade. É. Ela nem tem a capacidade de te olhar nos olhos. E você fica ali com o telefone, vendo mensagem, sei lá, o quê, e você não presta atenção na pessoa. É assim que nós fazemos com as nossas distrações voluntárias. Eu não quero prestar atenção no que Jesus tem para mim. Queridos, então, nós olhamos e vimos, hoje, com relação a essa realidade das migalhas espirituais dadas para Deus, migalhas de oração. Depois nós falamos sobre essa questão de rezarmos nos momentos de crise, especificamente naquelas horas em que eu não estou bem. E depois nós estamos falando aqui sobre essa oração no piloto automático, sem uma presença, sem uma vivacidade. Eu queria rezar com você agora. Queria fazer um momento em que nós pudéssemos entregar para o coração de Jesus o que nós precisamos. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, aí onde você está. Vamos clamar o coração de Jesus, as graças sobre nós, para que o Senhor agora venha despertar o nosso coração, despertar a nossa alma para aquilo que Ele tem para nós. Qual é a tua vontade, Senhor Jesus, para as nossas vidas? Qual é a tua vontade, Senhor Jesus? Nós queremos entender, nós queremos perceber o que o Senhor tem para nós. Por isso nós queremos agora, Senhor, suplicar o teu coração que venha falando ao nosso coração, que venha, Senhor Jesus, acendendo dentro de nós o desejo da tua presença. Peça a Jesus agora a graça da intimidade com o seu coração. Quando nós nos colocamos em tua presença, Jesus, a nossa vida muda, nosso ser muda, Jesus. Mas o Senhor sabe da nossa miséria, o Senhor sabe da nossa incapacidade, Jesus. O Senhor nos conhece por inteiro, por isso vem com a tua graça nesse momento. Vem concedendo-nos a tua bênção. Vem concedendo, Senhor Jesus, o despertar espiritual que nos é tão necessário, Senhor Jesus, para fazer aquilo que vos agrada. Coloca para Jesus nesse momento o que para você talvez seja mais difícil, disso aqui que nós colocamos, sem medo nenhum. Se você realmente reza pouco, se você realmente reza em alguns momentos específicos, se você realmente não tem vivido esse desejo da intimidade com o Senhor, sem medo, coloque para Jesus agora. Seja sincero, porque quando nós somos verdadeiros com o nosso Deus,
aí Ele consegue mudar a nossa vida. Mas quando nós somos hipócritas e colocamos uma máscara de pessoas boas e santas, nós repelimos o Senhor por causa da nossa soberba. Então vem, Senhor Jesus. Vem com as graças do Teu Espírito Santo revelando em nós, em nosso coração, aquilo que não está certo, o que precisa ser transformado. Nós queremos nos rebaixar, Senhor Jesus, diante da vossa presença. Queremos nos humilhar diante do Senhor Jesus, manifestando e colocando, Senhor, as nossas limitações, para que o Senhor venha em nosso socorro. É como aquela passagem de São Pedro, quando ele ousadamente quis caminhar sobre as águas. Jesus o convidou e disse: se queres, venha. O Senhor fala, né? Ele disse, São Pedro, se és tu, Senhor Jesus, então que eu caminhe sobre as águas. E o Senhor o convidou, como que dizendo, sim, filho, sou eu, então venha. Mas ele começou muito bem, no metade do caminho ele vacilou na fé e ele começou a afundar. E então ergueu seus braços e disse: Jesus, salva-me. E a palavra fala que imediatamente o Senhor pegou na sua mão e o puxou. Se essa é a nossa oração agora, se essa é a sua oração agora, então diga: Jesus, salva-me agora. Salva-me, Jesus, da mesquinharia da minha oração. Salva-me, Senhor Jesus, dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza, desse vazio interior. A minha história é muito simples, mas se ela talvez tenha tocado o teu coração, peça a Jesus que salve você também, para que você possa conhecê-lo hoje, para que você possa ter intimidade com Ele, para que você possa ter esperança, voltar a sentir esperança no seu coração. Jesus, eu suplico a graça de que o Senhor conceda-nos esta vida divina que o Senhor já nos prometeu. E se você está assim, entregue agora para o Senhor, com toda a confiança da tua alma e do teu coração, com todo o seu ser. Nós queremos clamar ao coração da Imaculada Virgem Maria que conceda a vossa bênção, conceda as vossas luzes, para que, percebendo a nós mesmos, possamos dar passos de conversão, possamos mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina. Então vem, Jesus. Vem, Maria, ó santos e anjos do céu. Assim nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos, que bom. É sempre muito gostoso, muito bom estar aqui com vocês. Muito bacana poder falar sobre as coisas tão belas, tão elevadas e falar das coisas que realmente importam. Por isso agora eu quero convidar você para continuar essa jornada, para continuar esta caminhada que é composta de 3 dias. Estamos hoje no primeiro dia. Nós vamos divulgar para você o momento do segundo dia da jornada Vivenciando a Misericórdia e também depois do terceiro dia. Não me deixe sozinha, ok? Não me deixe ficar sozinha, eu preciso de você. Então eu convido para que realmente seja fiel. E assim nós vamos construir todo um caminho para tecer essa grande experiência espiritual. Amém? Tchau, até mais!